Você certamente já ouviu falar de mediunidade, já ouviu falar de guias espirituais, gente que incorpora, esse tipo de coisa. Toda uma doutrina aí, né? Existem muitas religiões no Brasil que permeiam esse tipo de doutrina. E uma assinante do canal quer saber a minha opinião sobre isso. Essa foi a pergunta que eu escolhi. A pergunta veio através do Instagram, é da Roselaine Machado e diz assim: o conteúdo que você ensina tem feito uma reviravolta na minha forma de ver, sentir e ler a vida. Tanto que mexeu em alguns pontos que antes eu acreditava como absolutas verdades. Hoje já não sei muito bem se realmente são. Por exemplo, reencarnação, mediunidade ou a manifestação de guias espirituais incorporados, trazendo mensagens, enfim. Senti curiosidade de saber se você tem algum conhecimento sobre o assunto ou não. Ok, Roselaine, vamos lá. Talvez seja uma resposta um pouco longa também, porque eu gosto de contar minha experiência, como é que foi para mim isso. Então vou te contar que eu entrei em contato com a doutrina espírita, que fala bastante disso, de manifestação de guias espirituais, de mediunidade, do processo de reencarnação, há aproximadamente 20 anos, quando eu mesma vivi uma experiência que para mim não tinha explicação na matéria, vamos chamar assim. E na época, as pessoas que estavam comigo disseram: isso foi uma manifestação espiritual, de mediunidade, e você percebeu a presença de um ser espiritual, etc, etc. A minha personalidade faz com que, quando eu tomo contato com alguma coisa, eu gosto de estudar, de aprofundar, de ir um pouco além. Então, na época, eu fui atrás dos livros do Espiritismo, eu li bastante sobre a doutrina, e não apenas isso. Eu fui a uma casa espírita e neste lugar eu estudei durante 4 anos, frequentando as aulas uma vez por semana e também outras atividades que havia lá. Ou seja, fui ver do que se tratava mesmo. E de fato, percebi, tive conhecimento da doutrina como um todo, gostei muito e aquilo se tornou parte daquilo que a minha mente compôs como as minhas crenças, vamos chamar assim. A própria crença na reencarnação, para mim, é algo com o qual eu cresci junto. Eu soube de reencarnação, eu era criança. Então, para mim, era um conhecimento normal. Karma, reencarnação, a existência de reinos espirituais. Bom, o tempo passou. Durante vários anos da minha vida, estas foram verdades absolutas. Mas então, a gente vive outras experiências. Eu conheci outras doutrinas também e fui percebendo os processos da mente, vamos chamar assim. A mente precisa ter coisas em que se sustentar, se apoiar, aquilo que a gente acredita. Isso é certo, isso é errado, isso é verdadeiro, isso é falso, isso é científico, aquilo não é científico, isso é espiritual, aquilo é material. Essa é a mente. Mas quem é você sem tudo isso? Na minha vida, nos últimos anos principalmente, eu fui percebendo, né, esses processos mentais e todas as, vamos chamar assim, o nosso sistema de crenças, aquilo que a gente precisa acreditar. E passei a me perguntar, quem seria eu sem isso? Quem sou eu sem todas essas crenças? O que de fato aconteceu quando eu vivi aquela experiência, dita experiência espiritual? O que será que foi? Hoje, para mim, eu gosto de caminhar todas as manhãs. Durante a caminhada, eu percebo os meus passos,
eu percebo as árvores, os passarinhos, a rua, as casas. De vez em quando tem algum animal. E essa presença na caminhada é para mim espiritual. Eu trabalho com algumas pessoas que estão aqui me ajudando nesse vídeo. E para mim, a conexão que a gente tem é espiritual. E quando eu preparo uma comida, em geral aqui eu que faço comida, o processo de preparar o alimento é espiritual. E tratar bem as pessoas, e fazer um trabalho que eu amo, e estar presente a cada instante da vida espiritual. E quando eu medito, eu percebo que essa consciência que está tão presente aqui, ela talvez mude de frequência, não sei muito bem qual é a palavra, ela se expande e eu percebo outras verdades, vamos chamar assim, outros pontos de vista. E então eu me pergunto, será que nós, que somos todos um, afinal de contas, nada há fora da grande consciência cósmica que a gente pode chamar de Deus, nada existe fora disso. Se eu estou dentro dessa grande consciência cósmica e você também, e existem tantos seres por todo o universo, uma abundância de seres no planeta Terra, seres em outros planetas, seres em outras dimensões e tanta coisa menor e maior que nós, de consciência mais ampla ou diferente, sei lá, essa grande consciência que a gente chama de Deus é tão abundante de criação. Será que eu aqui, que ao mesmo tempo sou eu individualizada na Kátia e ao mesmo tempo parte e tudo isso, será que eu não consigo, na minha meditação e expansão da minha consciência, perceber esses outros seres e ver o mundo a partir do ponto de vista deles? E aí a gente dá o nome disso de mediunidade? E se somos todos um, que consciência é essa que em mim se amplifica de tal forma que eu acesso essa outra informação? Será que é outro ser? Ou sou eu em outro ponto de vista? Sim, tudo isso eu acredito que existe. Infinitos seres. Acredito que podemos sim acessar essa consciência aqui, lá, do passado, talvez do futuro. Mas quando a gente de fato se conecta com o momento presente, aqui, agora, e eu a cada instante estou presente, a cada instante eu percebo tudo, e eu estou tão satisfeita com a vida e com a possibilidade de expansão dessa consciência. Quando eu percebo tudo isso, eu me pergunto, que passado, que futuro, que mediunidade, que reencarnação, que seres de outro lugar. Isso tem de fato importância? Em vários estados de meditação que eu já estive, eu percebi que eu e o Eterno somos um. Então, que reencarnação, que tempo. Talvez eu tenha viajado bastante aqui, né, nessa resposta, mas o que eu quero dizer na verdade é que a nossa mente é livre para criar todo tipo de sistema de crenças e superstições que quiser. E eu tenho um absoluto respeito pela doutrina espírita, da qual já participei, e tantas outras doutrinas que são belas e fazem o bem e servem para muita gente, para muita coisa, mas a gente tem ainda que ter esse cuidado. Quem sou eu sem tudo isso? Quem sou eu sem o meu sistema de crenças? Quem seria eu se eu não acreditasse em nada?
Quem seria eu se eu vivesse somente o instante agora? E nesse instante eu me expando e expresso amor, paz, felicidade, presença. Quem sou eu sem uma doutrina? Bom, talvez tenha ficado uma resposta bastante ampla e filosófica, mas foi o melhor que eu pude dar nesse momento. Espero realmente que tenha chegado ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei para mim. A gente está no mês dos inscritos, temos bastante coisa ainda aí pela frente. Deixe para mim seu comentário. Te convido a compartilhar esse vídeo se você quiser. Eu não quis causar nenhuma polêmica, apenas expressar aqui o que eu vejo hoje. Apenas isso. Um grande beijo para você.